I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Já faz um tempo que eu queria gravar esse vídeo, né, falando sobre o jejum intermitente. Primeiramente, como eu conheci o jejum intermitente? Quem me falou, uma pessoa uma vez me falou sobre o jejum intermitente, só que eu não coloquei muita fé, eu falei, até parece, né? Mas aí outro dia eu tava comendo uma rosquinha onde eu trabalho, né, porque eu gosto daquela rosquinha bem gordurosa, sabe, bem gostosa mesmo, tomando um cafezinho. Aí chegou uma moça, né, a Carol, e ela tava comendo, acho que um Danone e tal. Eu ofereci pra ela, né, a rosquinha, ela, não, obrigada. Ah, tá bom, né, eu lá comendo, né, falta eu comer o saco, né, praticamente, que a gente que gosta de comer, a gente come mesmo, né. E aí ela falou, que eu tô fazendo jejum intermitente, de 16 horas. Eu falei, como funciona? E ela me explicou meio como funciona, né. E aí cheguei em casa à noite, eu fui pesquisar sobre o que era, né? E eu li bastante, vi vários assuntos sobre jejum intermitente e já resolvi começar no dia seguinte. Então, esse jejum intermitente, ele tem vários protocolos, né? Tem um protocolo 16 horas, 18, 24 horas. Eu preferi começar com o protocolo de 16 horas. E eu vou mostrar pra vocês como funciona, gente, pra vocês entenderem melhor. A gente tem que ficar, esse protocolo 16 horas, tem que ficar 16 horas sem comer, né? Aí você fala, Miriam, eu vou ficar 16 horas sem comer, eu vou morrer. Calma, gente. Você pode usar essas 16 horas o horário de sono que você dorme. Você dorme 7 horas por dia, 8 horas, é o horário que você tá sem comer. Então, você pode usar esse horário, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu comecei assim, eu terminei de jantar 8 horas da noite, terminei... comi minha última refeição 8 horas da noite. E só vim comer meio-dia do outro dia. Ou seja, eu fiquei 16 horas aí sem comer, contando as horas de sono, que é mais ou menos 8 horas, 7. Tem gente que dorme um pouquinho mais. Então aí já é uma coisa positiva, né? O que eu fiz? Eu só pulei o café da manhã pra fazer esses 16 horas. Só isso que eu fiz. Pulei o café da manhã e completei aí as 16 horas, né? E esse jejum... ele funciona da seguinte forma, pessoal. Eu vou explicar resumidamente, mas vocês podem pesquisar na internet melhor, que vai ter profissionais dando uma explicação mais ampla. Eu só vou resumir, mas caso tenha alguma dúvida, vocês podem pesquisar. O nosso corpo, ele necessita de energia para poder funcionar todos os nossos órgãos, né? Os nossos órgãos vitais. E o que acontece? Se você não dá alimento para ele, o que ele vai fazer? Eu falei, eita, tá sem nada aqui para comer, não comeu nada... Então, ele precisa funcionar. O que ele vai fazer? Pegar seu estoque de gordura. Ele vai lá, pega seu estoque de gordura, né? E vai fazer essa queima, essa perda de peso. Foi aí que eu comecei a perder peso com isso, né? Com nosso próprio metabolismo mesmo faz isso, né, gente? Ele queima a gordura. Se ficar esse tempinho sem comer, ele já começa, né? A partir das 14 horas sem comer, ele já começa a queimar a gordura. E foi o que eu fiz. Aí você fala, Miriam, mas... você passava fome? Gente, eu não passava fome. Só que assim, você tem que ter uma noção. Também você não vai achar que o jejum intermitente vai fazer milagre, gente. Não vai fazer milagre. Você tem que ter uma noção. Porque assim, eu costumava almoçar 2 pratos
no almoço, comia um, aí repetia outra vez. E aí eu comecei a comer no almoço um prato só, né? Tá ótimo, né? Vou comer até morrer, né? Porque a gente que come bastante, que isso aqui é de família, a gente gosta de comer mesmo. Deixar a gente comer até os rebocos da parede. A gente gosta mesmo de comer. E aí, eu percebi uma coisa também, por exemplo, meio-dia eu começava a almoçar, eu almoçava normal, só que quando eu comia carboidrato, que é arroz e feijão e massas, né, outras coisas que tem carboidrato, eu sentia mais fome durante o horário que eu ficava sem comer, né? E aí eu entendi, fiz umas pesquisas, eu entendi que quando você come muito carboidrato, o corpo ele precisa se acostumar aos poucos a ficar sem o carboidrato para ele não sentir tanta fome, né, tanta necessidade de comer. E aí, se você puder cortar um pouco, por exemplo, amiga, eu vou quebrar o meu jejum, né? Eu começo a comer ali meio-dia, eu vou comer um ovinho com a salada. Aí dá uns 30 minutos depois, você come um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, mais pouco, entendeu? 2, 3 colheres. E vai comendo mais proteína, que é o ovo, né? Carnes. E você pode comer essas proteínas, né? Frango, entre outras. Mas o que não é indicado mesmo é esses industrializados, que é salsicha, né? Linguiça, coisas assim, é bom você cortar, né? E você pode comer mais proteína, é o que eu indico, né? Porque quando eu comecei a fazer isso, comecei a comer menos carboidrato, comer mais proteína, eu realmente senti essa saciação, eu ficava mais saciada durante mais tempo, né? Eu não sentia tanta fome. E, gente, tem uma coisa que as pessoas confundem, que é a fome com a vontade de comer. Como que é isso? Porque assim, depois que eu comecei a fazer jejum intermitente, eu descobri que eu não tinha fome quando eu achava que era. Porque quando você tá com fome mesmo, você imagina comendo uma coisa que você nunca, que você odeia, que detesta, você imagina você comendo com a vontade, tipo, nossa, que delícia, eu não gostava de berinjela. E aí eu começava a imaginar aquela berinjela maravilhosa. Aí sim eu descobri que eu tava com fome, entendeu? Porque antes eu era assim, eu tipo, jantava às 7 horas da noite, quando era 9 horas já ia beliscar as bolachas. Por quê? Ai não, você sentir fome, eu vou dormir com fome. Gente, depois que você começa a fazer jejum intermitente, você vê que isso é totalmente psicológico. Sério. Você vai ver muitas coisas, você vai aprender por si próprio o que é fome de verdade, né, durante esse jejum intermitente. Então, nesse jejum de 16 horas, a gente tem 8 horas para comer. A gente ficou ali 16 horas sem comer, aí você tem do meio-dia até as 8 da noite para comer alguma coisa, né? 8 horas da noite é a sua refeição. Eu uso esse horário, gente, mas vocês podem usar outro. De repente, se você prefere jantar mais cedo, 7 horas, 6, ou um pouquinho mais tarde. O importante é você ficar 16 horas certinho, sem comer nada. Você só pode beber água, chá. Água e chá. E se você quiser cortar um limão ao meio e colocar na água, assim, beber também pode. Só não pode ser o suco, né? E chá e café você pode, mas sem açúcar. Senão você vai cortar o jejum. E aí que é legal, que você começa a beber água, né? Foi o que eu comecei. Eu não bebia muita água, mas com o jejum eu comecei a beber. Porque quando eu via que a fome ia apertar, eu bebia água, né? Isso é bom. Então eu comecei a beber água. E nos primeiros dias, gente, eu senti dificuldades, né? De fazer esse jejum aí de 16 horas. Porque eu tava acostumada a comer minha tapioquinha, meu café com leite de manhã, entendeu? E aí ficar sem, lógico, me senti necessitada, mas eu não morri. E assim, o meu trabalho, ele exige concentração e foco. Eu achei que eu poderia perder, né? Falar, eu vou ficar sem comer, eu posso perder a concentração. Ao contrário, melhorou. Eu comecei, eu já era focada, eu tinha determinação, já trabalhava bem, mas eu comecei a trabalhar melhor ainda, entendeu? Então assim, não perdi o foco, falar, eu vou desmaiar. Gente, isso não aconteceu comigo. Cada corpo é cada corpo, né? Reage de uma maneira diferente, então você tem que ver o seu limite também. E esse horário, você fala, Miriam, mas esse horário que eu tenho pra comer do meio-dia às 8, vou comer até morrer? Não. O que eu fazia? Eu almoçava, aí dava lá umas 4 horas da tarde, eu comia uma maçã, nos primeiros dias, né? E depois, à noite, eu comia uma tapioquinha com café com leite, porque eu preferia tapioca, porque eu sentia mais saciada, né? Pelo menos ao meu ver, eu me sentia mais saciada. E porque se eu comesse comida, é igual eu falei pra vocês, o carboidrato ele dá uma fome tremenda, parece que, sabe,
E por mais que a tapioca ali tenha um pouco de carboidrato, que às vezes eu colocava alguma coisinha, mas mesmo assim eu não sentia tanta fome. Então eu comia tapioca com manteiga e já me saciava, entendeu? Já, pra mim, não sentia tanta fome. Quando eu comia comida, sim. Eu percebia quando eu comia bastante carboidrato, eu sentia muita fome no dia seguinte. E aí, gente, vai de vocês, né? Se vocês quiserem fechar 6 horas da tarde, minha última refeição. Se eu vou comer 10 horas do outro dia, vocês podem fazer isso, desde que fique essas 16 horas sem comer. Se você quiser emagrecer mais rápido ainda, você faz isso. Você vai comendo mais proteína, igual eu fiz, né? Cortando mais o carboidrato, comendo mais proteína. E quando você for uma semana que você estiver fazendo jejum, vocês vão perceber, tá? Eu não tô falando por mim, tô falando que vocês mesmos vão perceber. Vocês vão falar, nossa, bem que a Miriam falou que realmente a fome é uma coisa psicológica mesmo, né? Você confunde a fome com a vontade de comer, porque vocês vão sentir... Não vai ter mais necessidade. Por exemplo, uma semana depois eu não tinha mais necessidade de comer o lanche da tarde. Eu só almoçava, eu fazia 2 refeições no dia. Almoçava e de noite comia minha tapioquinha. E eu já me sentia bem, gente. Eu não me sentia mal, eu tomava bastante água. E isso não me fez mal nenhum, eu juro pra vocês, eu não estou mentindo. Vocês vão ver isso, comprovar quando vocês começarem a fazer. E aí eu comecei a fazer isso em uma sexta. Quando foi na segunda eu fui me pesar, só que eu não fui na esperança que eu tinha perdido quilos. Eu falei, deve ter perdido as 200 gramas. Aí eu pensei, se eu perdi 200 gramas eu vou me animar e que eu vou começar a fazer mesmo mais e mais. Mas se eu não perdi, eu vou voltar pra casa, eu vou comer até morrer, cara. Eu não tô nem aí, meu. Não perdi nada. Que desânimo, passei mal sufoco aqui, ficando sem minha tapioquinha da manhã. Mas aí eu fui, aí me pesei e tava lá. Eu tava com 80 quilos e 300 gramas. Quando foi na segunda, eu olhei na balança, quase que eu caí pra trás. Essa balança tá quebrada, essa porra, né? Eu tava com 78.800. Eu olhei pro lado e pro outro, tá quebrada. Eu falei, vou na outra farmácia. Eu fui na outra farmácia, 78.700, que de uma pra outra dá uma diferençazinha, né? Fui numa terceira farmácia, 78.800 também. Eu, caramba, velho. Perdi mesmo, aí foi que eu caí em si, né? Porque eu tinha perdido ali, gente, 1,5 kg praticamente, né? Eu tava com 80 quilos e 300, fui pra 78.800, foi 1,5 kg em 3 dias. E sem passar fome, eu só cortei o café da manhã, né? Nos primeiros dias eu comia uma tapioquinha, almoçava um pouquinho de comida, né? Às vezes comia uma maçã à tarde, às vezes não. Então assim, eu não passei fome pra perder esse 1,5 kg, né? E aí você fala, Miriam, mas como a gente perde esse peso? Igual eu tinha explicado pra vocês ontem, que a gente tem um estoque de gordura no nosso corpo e as horas que a gente fica sem comer, o organismo usa essa gordura pra poder manter nossos órgãos funcionando. E foi o que aconteceu comigo, né? O metabolismo acelerou. E aí eu me empolguei, né? Falei, agora que eu vou fazer mesmo. E aí eu fiz a semana toda. E aí quando eu fui me pesar também, o total, né, dos 7 dias, eu comecei numa sexta, e quando foi na sexta, no sábado eu me pesei e eu vi que eu tinha perdido aí uma perca total de 4 quilos, né? Em uma semana. Fazendo esse jejum de 16 horas. E aí, beleza. Aí na outra semana, eu me empolguei. Eu falei, vou perder que eu vou passar o Natal, meu filho, ó. Magerma. E aí, gente, eu fiz segunda, terça. Todo dia eu me pesava pra ver quanto que tava. E aí, no 4º dia, eu continuava com o mesmo peso. Eu falei, mas gente, o que tá acontecendo, né? Com o mesmo peso e tudo. E não saía daquele peso, né? Eu achei estranho, né? Mas eu vou entrar em outra parte no final do vídeo. Eu vou entrar em outra parte nisso com vocês. E primeiramente, eu também queria falar com vocês. E você vai falar assim, Miriam, mas quem pode fazer? Tem algumas pessoas que não podem fazer, né? Que são gestantes, pessoas com diabetes, crianças abaixo de 12 anos não pode fazer. E pessoas com algumas doenças, né, gente? Então, uma coisa que eu aconselho vocês. Não vai dando a louca, vou fazer jejum intermitente e pronto. Você tem que ver a sua saúde. Eu fiz por conta própria
Por quê? Porque eu fiz exames o ano para todo ano, eu faço exames de check-up geral, deu tudo ok, não deu nenhuma alteração. O ano passado eu só tive um problema de esofagite, né? Que é aquele problema de refluxo. Eu tinha muito refluxo, só que eu tratei, tomei um remédio bonitinho, curei essa esofagite. Então, assim, eu não tive problema nenhum com isso, né? Então, é uma coisa que vocês têm que entender. Você que tem os seus exames tudo bonitinho, todo ano você vai fazer um check-up geral, tá ok, você tá com ótimo de saúde, tudo bem, se você quiser começar a fazer isso sozinha. Só que, se você tá com seus exames tudo atrasado, faz muito tempo que você não faz, eu aconselho você ir diretamente a um profissional, né? Fazer o check-up geral para ver se tá tudo ok com a sua saúde, né? Procurar um nutricionista, verificar de acordo com os seus exames para ver se ele te autoriza a fazer esse jejum intermitente, para você não ter problema nenhum, tá bom? Não adianta emagrecer e não ter saúde. É o que eu falo para vocês, não vai dando essa louca de quero emagrecer e ponto, tá bom? Eu tomei essa decisão de fazer sozinha porque eu não tinha problema nenhum de saúde, fora esse outro problema que eu falei pra vocês, mas que eu tratei e que eu não tive problema, até agora eu não tive mais nenhum problema em relação a isso, porque se eu tivesse eu também ia parar de fazer, entendeu? Então eu aconselho vocês a fazer isso, antes de fazer qualquer tipo de jejum, procurar um profissional para se orientar, né? Porque além dessas pessoas que eu citei que não podem fazer, existe outros tipos de pessoas também que tem algum tipo de doença específico. Você fala, amiga, eu tenho uma doença, eu posso fazer? Eu não vou poder te responder, você vai ter que procurar um profissional e ele vai te orientar e dizer se você pode fazer ou não, tá bom, gente? Então, consciência em relação a isso, tá bom? E aí, que eu falei pra vocês, que eu, na segunda semana eu comecei a estacionar no peso, né? Parou ali e não quis mais sair. E aí eu pesquisar na internet de novo sobre isso. Só que assim, pro vídeo não ficar muito longo, né? Porque esse vídeo aqui eu fiz pra poder explicar a vocês como funciona esse jejum intermitente de 16 horas que eu fiz. Depois eu vou postar um outro vídeo falando mais do que eu fiz pra sair desse efeito platô, né? Que é o efeito que você estaciona ali e não sai mais. Tá bom? Eu usei uma técnica pra poder sair daquele efeito platô, né? Porque a primeira semana o corpo grita, né? O corpo se perde pra caramba quilos. Na segunda semana você estaciona. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz pra poder perder mais quilos, né? E aí eu mostro no próximo vídeo, galera. Até aqui, tudo bem, tá? E não se esqueçam, se inscrevam aí no meu canal, dá um joinha se você gostou. Façam perguntas, tá bom? Se eu puder responder, eu vou responder, mas pesquisa bastante sobre isso, sobre esse assunto. Faça igual eu. Eu pesquisei bem a fundo sobre esse assunto, pra depois poder falar isso pra vocês, né? E no próximo vídeo eu vou explicar mais um pouco sobre o jejum intermitente e como eu saí desse efeito platô, né? Que ficou ali. Um beijo, galera. Até a próxima. Tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui contar sobre o jejum intermitente parte 2, né? Que no primeiro vídeo pra vocês eu falei mais ou menos como funciona, né? E quanto de peso eu tinha perdido. No início do vídeo vocês viram a foto do antes e o depois. Não sei se vocês perceberam, mas na segunda foto eu desinchei bastante, eu tava muito inchada, né? A foto que eu tô de frente, tava com a barrigona assim, muito inchada. E aí parece que você fez um furinho assim, pá, explodiu, né? Que a barriga tá bem murcha. E perdi também um pouco de barriga. E aí você vai falar, Miriam, mas eu vou perder. Você perdeu esses 4 quilos só da barriga? Não, né, gente? Porque assim, a perca de peso ela é uniforme. Você vai perder de todo o corpo. Você perde do braço, das coxas, do bumbum. É todo o corpo que você vai perder. Então, não fica focado nisso que você vai perder peso só da barriga. Por isso que eu falo, o antes e o depois é bom você fazer depois de um mês depois, né, mais ou menos. Porque se você faz a cada 2, 3 dias, você vai desanimar um pouco, porque você vai ver que não vai ter muita diferença, vai ter uma diferençazinha assim, de uma gordurinha assim, bem pequena, e você pode desanimar, entendeu? Porque você vai estar emagrecendo de todo o corpo, só que não vai focar só na barriga, você não vai perder peso só da barriga, né, pessoal? E aí, como eu falei pra vocês no outro vídeo, na primeira semana eu perdi 4 quilos. Na segunda semana eu comecei a fazer o jejum intermitente de 16 horas. E eu tinha um controle do meu peso, porque todo dia eu me pesava, né? Eu não tinha balança digital em casa, aí todo dia eu ia na farmácia. Pra mim ter um controle, pra ver se eu tava perdendo ou se não.
E aí, quando foi no terceiro dia, eu percebi que eu não tava perdendo nada. Eu não engordei, mas também não perdi. E aí eu fiquei preocupada, eu falei, caramba. Aí comecei a pesquisar sobre essa questão, né, do jejum intermitente, que você para de emagrecer. E aí eu vi que acontece, o nosso corpo, ele é esperto. Ele percebe que você tá queimando calorias ali, então ele já fala, já sei qual é a tática dela. Vou parar de queimar caloria, né? Já descobri o que ela tá fazendo. Então, ele meio que se acostuma. E aí eu pesquisei que pra você sair desse efeito platô, você tem que dar um boom na sua alimentação. O que é um boom? Bom, você todo dia tá fazendo o jejum 16 horas normalmente. Durante 1 ou 2 dias, você come normal. Toma seu café, almoça, toma um lanchinho da tarde, janta. Durante 2 dias seguidos. Eu fiz isso, né? E aí, quando foi no dia seguinte, eu aumentei o número de horas, que eu vi que, como o meu organismo estava acostumado com 16, ele não ia entender muito bem se eu continuasse com 16. Então, eu aumentei. Além de dar um boom no estômago, ficar 2 dias sem fazer o jejum, eu aumentei. Então, de 16 horas, eu aumentei para 20 horas. Mas cada um é cada um. Se você quiser aumentar para 17, 18, 19, fica a seu critério. Mas eu preferi ir logo para 20, né? Fui logo para 20, consegui ficar o primeiro dia 20 horas. E no segundo dia, eu já me arrisquei mais. Eu fiquei 22 horas, né? No terceiro dia, eu já arrisquei mais ainda. Eu fiquei 24 horas sem comer. E aí você me fala, Miriam, você é louca, né? Ficar 24 horas sem comer, você não tá bem do juízo. Mas essa é a questão. Quando você começa a fazer o jejum intermitente, você separa essa questão do que é fome e vontade de comer. Entendeu? Durante o dia, meu estômago roncava, só que assim, eu não passei mal. Porque você começa a ver que realmente você não tá aguentando quando você começa a passar mal. Começa a ficar fraca, a pressão baixa, começa a ter aqueles sintomas assim que vai desmaiar. Aí sim você pode dizer que você está no seu limite. E essas 24 horas que eu fiquei, gente, eu só comi mesmo porque já tava dando 24 horas, mas assim, eu não tava com muita fome, eu tinha bebido bastante água, bastante chá, entendeu? Eu me hidratei bastante. A vantagem disso foi que eu comecei a tomar água, que eu não tomava antes. Raramente eu tomava água. E aí, depois disso, eu comecei... Toda vez que o estômago roncava, eu tomava água. E aí, eu fiquei 24 horas. E quando eu vi na internet sobre esse de 24 horas, eu pensei, essa pessoa é louca, né? Ficar 24 horas sem comer. Mas depois que eu comecei a fazer, eu comecei a entender mais ou menos como funciona o processo, né? E entendi que a gente se acostuma. Porque, assim, há anos atrás, gente, a gente não tinha comida... O pessoal caçava para poder ter a sua comida, né? Por exemplo, ia caçar hoje, se não encontrasse, ficava um dia sem comer. Só ia comer no dia seguinte, né? E às vezes comia e ficava 2 dias sem comer, porque ficava 2 dias sem caça, né? Há anos atrás que isso acontecia. E essa questão de em 3 horas, você consegue emagrecer também. Não tô dizendo que você não consegue, entendeu? Só que se você ficar mais de 3 horas sem comer, você não vai morrer, né? Depende do organismo da pessoa, você não vai passar mal, nem nada. Você vai emagrecer comendo 3 horas? Pouco? Vai sim. Mas se você deixar de fazer isso e ficar algumas horas sem comer, você também vai conseguir emagrecer, né, de uma outra forma, mas não vai passar mal. Então, o nosso organismo está acostumado a ficar muitas horas sem comer, desde anos atrás, né? E também, gente, eu dou um exemplo para vocês de quando... eu morava na Bahia, né? Que eu vim para São Paulo, tinha 12 anos. Quando eu morava na Bahia, às vezes tinha café da manhã, às vezes não tinha. Às vezes eu só almoçava, às vezes eu almoçava, né? E às vezes tinha lanche da tarde, às vezes não tinha, então eu só jantava. Então eu fazia 2 refeições no dia. E nem por isso eu passava mal, né? Ficava de mal-estar, eu ficava normal. Aí você fala, mas você era criança, 12 anos você não fazia nada, né? Não se exercitava, não pegava nada de peso, por isso que você não passava mal. E não é verdade, porque assim, lá a gente acordava, limpava uma casa, às vezes eu ia plantar com a minha avó, que a minha avó gostava de plantar feijão, outras coisas, né? Na horta eu ia plantar no sol quente, andando, que era um pouquinho longe.
Chegava lá com esses meu pé grandão pra plantar. E minha avó adorava, né? Porque meu pé é grandão assim, então com uma passada você já tapava o buraco, né? E aí nascia bons grãos, viu? Ela falava que quando eu plantava, nascia bons grãos, né? Deve ser porque, né? Esse pezão grande aqui, como que não vai nascer um grão bom, né? E, inclusive, já faz um tempo que ela faleceu, eu sinto muita saudade da minha avózinha. Foi bom lembrar dela. Voltando ao assunto, pessoal, e depois que eu vim pra São Paulo, aí sim eu vi uma outra realidade, né? Porque aqui é assim, você tá com vontade de comer um pãozinho quente, você vai ali na padaria, compra um pãozinho quente. Tá a fim de comer um chocolate, você vai ali no mercado e compra. Onde eu morava antes não tinha essa opção de você ficar comendo pãozinho quente. Pra você ir, tipo, na cidade mais próxima, demorava quase 1 hora pra chegar na cidade mais próxima, pra você comprar seu pãozinho. E o ônibus passava uma vez ao dia. Então não tinha muita opção, entendeu? Então aqui a gente tá acostumado com tudo na mão. Tudo que você vê, você quer comer. E às vezes você nem tá com fome. Então depois que eu comecei a fazer o jejum, eu falei pra vocês que eu separei essa questão de fome. Tanto que se eu parar hoje de fazer o jejum, você pode ter certeza, se amanhã eu começar uma dieta, eu vou terminar. Sabe por quê? Porque com o jejum eu mudei totalmente a minha mente. Porque antigamente eu ia fazer dieta e eu comia uma saladinha de noite com ovo. 6 horas da tarde. Aí quando era 7h30, ai não, eu tenho que comer alguma coisa, porque senão eu vou passar mal, porque eu tô com fome, que o estômago tá roncando. Gente, sendo que hoje em dia eu não sinto isso, meu estômago roncou um pouquinho, roncou, só que eu vou lá, bebo uma água pra disfarçar um pouco e continuo sem comer. Eu não passo mal, eu não perco foco, entendeu? Então, se eu começar uma dieta amanhã, eu tenho certeza que eu vou concluir. Porque o meu pensamento mudou. Eu sei distinguir o que é fome de verdade e o que não é. Então, é bacana do jejum é isso. Se você não quiser continuar ele durante todos os meses ou durante toda a sua vida, não tem problema. Se você quiser fazer algum tipo de dieta, comer em 3 horas, fazer outro tipo de perda de peso, você pode fazer, gente. Mas eu digo pra vocês que o jejum intermitente, ele ajuda bastante você a entender isso, o que é fome e o que não é. Né? Quando eu falo para as pessoas que eu fiquei aí 20 horas, quase 24 horas sem comer, as pessoas falam, nossa, mas a pessoa é louca, né? Tá apelando mesmo para emagrecer. E não foi essa a minha intenção, de apelar para emagrecer, entendeu? De ficar lá passando mal, suando frio, desmaiando para poder emagrecer. Eu só fiz esses 24 horas porque eu aguentei. Foi o meu limite. Eu vou dizer para vocês, eu não consegui ficar mais de 24 horas porque eu percebi que já não dava, era o meu limite ali, entendeu? Eu vi que eu não tava passando mal, mas eu sentia assim a boca meio seca, sabe? Aí eu vi que, falei, não posso passar mais que isso, eu acho que já tá bom ali, né? Foi o meu limite. Então vocês têm que ir dentro do seu limite, não adianta fazer besteira, ficar muito tempo sem comer e acabar passando mal, gente. Lembrando que cada organismo é cada organismo. O meu sofreu algum tipo de coisa e o seu pode sofrer outro, né, pessoal? Então vocês têm que ter bastante atenção em relação a isso quando vocês forem fazer. Então é isso, para mim sair do efeito platô, eu tive que dar um boom no meu estômago aí durante 2 dias e aumentar um pouco as horas de que eu ficava no jejum. E aí isso me ajudou a emagrecer mais ainda. E agora, atualmente, eu optei por fazer o jejum de 16 horas. Eu não tô fazendo mais o de 24, que o 24 é indicado para você fazer 1 ou 2 vezes na semana. E eu não tô fazendo o de 20, nem o de 21. Eu preferi fazer o 16 no momento. Foi uma opção minha. Eu tô emagrecendo menos, né? Se eu tivesse feito de 20, 21, 24, eu ia emagrecer um pouquinho mais. Mas eu não tô com muita pressa, eu tô respeitando isso. Com 16 horas, eu tô emagrecendo aí 1,3 kg por semana, 1,5 kg. Tá bom, né, gente? 1,5 kg por semana, não tá ótimo? Então, se eu quisesse emagrecer mais, assim, 4 quilos por semana, aí eu aumentava um pouquinho as horas, né? Um pouquinho mais, tipo 20 horas, 19 horas, pra poder dar um boom, assim, no estômago. Mas eu preferi fazer essas 16 horas, eu tô fazendo ele normalmente. E eu vou dizer uma coisa pra vocês também, que
Teve esses 2 dias que eu fiquei comendo, eu fiquei acho que um dia comendo, eu acho. E eu aumentei 300 gramas, entendeu? Esses dias que eu abri mão do jejum. Então, você não vai na ilusão que você vai emagrecer, que você vai ficar ali. Que você vai fazer o jejum pra poder comer igual doido. Não, que eu vou comer igual louco esse final de semana, aí durante a semana eu faço o jejum. Aí não vai adiantar, né, pessoal? Porque você vai ficar com aquele negócio de engorda e emagrece. Aí que estria, celulite. Não é saudável, gente. Eu não aconselho vocês fazerem o jejum pra poder ficar comendo, de verdade. Eu tô fazendo o jejum pra chegar no meu peso ideal. O meu peso ideal, ele fica entre 69 e 68 quilos, né? E eu quero chegar pelo menos nos 68, 67, que pra ter um respiro, pra mim não ficar naquela paranoia de que, se eu comer um pouquinho ali, aqui eu vou acabar engordando e passando do meu peso. Não, eu quero ficar tranquila, entendeu? Quando eu chegar nesse peso, não fique pensando que eu vou comer igual louca, que eu vou parar o jejum intermitente. Se eu quiser parar, eu posso até parar, mas eu vou me controlar pra poder manter o meu peso, né? E não sair do meu foco, porque o jejum ele serve justamente pra isso. Você perde peso rápido, perde, mas quando você chegar no seu peso, já que é tão difícil a gente perder peso rápido, né, gente? Eu falo porque a gente trabalha direto. As coisas light é o olho da cara. Academia, caríssimo, quem tem dinheiro. Então, a única forma que eu encontrei de emagrecer foi isso, foi o jejum intermitente, que eu emagreci rápido, né? Sem fazer exercícios, porque não tinha tempo também. Porém, eu emagreci com saúde e também emagreci e pretendo manter o meu peso depois fazendo uma alimentação saudável. Porque hoje eu sei, depois do jejum intermitente, que é uma alimentação saudável. Não vou dizer pra vocês que vocês não podem sair um pouco da linha, pode, né? Ninguém também é de ferro, mas sempre com consciência. E se você tem um objetivo, né? Se seu objetivo chegar a tal peso, vocês têm que focar nisso, né? E outra coisa também, pessoal, que eu vou falar no próximo vídeo, para não ficar muito longo esse vídeo, é sobre a perca da barriga, né? Porque eu percebi que eu emagreci bastante, perna, braço, assim, eu percebi uma grande diferença. Porém, a barriga eu perdi, né? Mas igual eu falei pra vocês, pra você perder barriga, não adianta só você fazer o jejum intermitente, se vai perder barriga, vai. Mas se você quiser acelerar um pouco, você vai ter que fazer outras coisas pra poder perder a barriga, né? Porque muita gente acha que o abdominal vai fazer milagre, perder a barriga, e não vai. Então eu digo pra vocês, só o jejum não vai fazer você perder tanta barriga. Você pode emagrecer um pouco, mas vai ficar aquela pochetezinha ali. Aí no próximo vídeo eu vou falar pra vocês aí o que eu tô fazendo pra poder perder essa barriguinha aí, né? Preliminar, tá bom? E também vai aparecer na tela aí o meu peso atual. Eu tô com 73,2 kg. Então depois que eu fiz aquela foto do antes e depois, eu já emagreci bastante também. Então eu tô com 73,200. Tá bom? Vai aparecer na tela aí pra vocês, que agora eu comprei uma balancinha, né? Já perdi 2 centímetros de barriga. Então, no próximo vídeo eu vou gravar pra vocês e falar sobre essa questão aí da perca da barriga, né? Pra gente ficar legal aí, porque o verão de 2019 tava ruim, mas 2020 vai ser legal, hein, gente? Então, fico com vocês aí no desafio, viu? Um beijo e até a próxima. Galera, tudo bem com vocês? Bom, já faz um tempo já que eu queria gravar esse vídeo, mas não sobrava tempo, né? Falando sobre o jejum intermitente, né? Como eu perdi 4 quilos em uma semana. Bom, primeiramente, como que eu conheci o jejum intermitente, né? Outras pessoas já tinham me falado, né? Uma pessoa tinha me falado sobre esse jejum, só que eu não coloquei muita fé, né? Falar, eu não vou fazer, né? Na época, assim, eu meio que desacreditei. E aí, lá no meu trabalho, eu tava tomando café com a minha rosquinha, né? Eu adoro aquela rosquinha recheada, assim, sabe? Bem gordurosa. Tipo da gente que come mesmo, sabe? E aí eu comendo minha rosquinha, tomando meu café, e aí a mocinha chegou, aí eu ofereci pra ela, quer uma rosquinha? Ela, não, obrigada. E tava tomando um danoninho meio light, sabe? E aí
E eu falei, nossa, e eu tô aqui comendo a minha rosquinha recheada, gordurosa pra caramba, uma delícia, né? E aí ela comentou comigo, que eu tô fazendo um jejum intermitente, né, de 16 horas. E aí eu falei com ela, mas como funciona? E aí ela me explicou como funcionava, né? E eu lá comendo, quase comendo um papel da minha rosquinha, né? De tanto comer. Porque assim, o histórico da minha família, todo mundo da minha família come muito. E isso é de praxe, a gente come mesmo. Se deixar, a gente come até os rebocos da parede, você tem uma noção. Então a gente sempre comeu muito. Então a ideia de deixar de comer já me assustava, né? Porque, gente, eu vou ser sincera com vocês, você tem que ter muita força de vontade pra poder emagrecer, porque não é fácil. Então o que que eu fiz? Falei, não custa nada tentar, né? Vou começar no dia seguinte. Aí em casa, eu jantei, era 8 horas da noite. E aí que começa, aí que eu vou explicar pra vocês como funciona o jejum. O jejum intermitente, ele não é uma dieta assim, né? O pessoal fala que é um estilo de vida, que você pode levar ele pro resto da vida. Porém, ele tem várias etapas, tem vários tipos de jejum intermitente, né? Mas eu vou explicar como funciona de uma forma que seja clara para vocês. Mas depois vocês podem pesquisar na internet, que vai ter profissionais falando sobre isso bem detalhadamente, entendeu? Se você ficar com alguma dúvida, que eu vou falar resumidamente. Ou seja, tem o jejum intermitente de 16 horas, tem um de 18, tem um de 24 horas. Porém, para você que não tá acostumado a ficar muito tempo sem comer, é bom você começar com um jejum de 12 horas, né? Eu já quis começar logo com 16 horas, porque automaticamente, todo dia eu já faço jejum de 12 horas. Por exemplo, jantei 8 horas da noite. E aí, durante o sono, né, é bom que você pode aproveitar esses horários dentro do sono, né? Por exemplo, fico 8 horas dormindo. E aí, beleza, aí acordei, né? 8 horas da manhã acordei, já fez 12 horas que eu tô sem comer nada, né? Desde a última refeição às 8 horas da noite. Então, eu já tomava café umas 10 horas, então automaticamente eu fazia 14 horas de jejum e nem percebia, né? Nem sentia muito. Mas aí eu comecei com 16 e eu tive esse tempo, né, que eu tava dormindo, de 8 horas mais ou menos, já contava no horário que eu tinha que ficar sem comer. Eu tinha que ficar 16 horas sem comer. Ou seja, 8 horas da manhã eu completava 12 horas sem comer. Beleza, só faltava 4 horas para completar o jejum intermitente, que é 16 horas que eu tava fazendo. Então, eu só fui almoçar lá pro meio-dia e pouco. Então, você só precisa pular o café da manhã nesse jejum intermitente. Só isso. Você acorda, pula o café da manhã e você só pode tomar água e chá e café sem açúcar. Você não pode comer nada mais e tomar nada mais para não cortar o jejum intermitente, senão você vai pôr tudo por água abaixo. E eu preferi começar com 16 horas, né? Porque eu já ficava 12 horas sem comer, então não fazia diferença. Então eu só pulei o café da manhã. Eu preferi parar de comer às 8 horas da noite, porque, assim, se eu como muito cedo, 6 horas da tarde, quando era 9 e pouco, eu já tava com fome, um pouquinho de fome, não vou dizer muito, né? Mas um pouquinho de fome. Então, você tem que colocar a sua regra. O horário de trabalho, qual horário você trabalha, qual tempo você sente mais fome. Se você falar, Miriam, eu quero comer 7 horas da noite, né? Aí, 11 horas do outro dia eu já quero estar comendo. Então, você termina às 7 horas da noite. Quando for 11 horas do outro dia, você toma o seu café da manhã, o seu almoço, entendeu? E aí você vai me perguntar, Miriam, mas eu posso comer qualquer coisa? Então, gente, aí que tá. O jejum intermitente, você pode comer normal. Meio-dia, almocei meu almoço normal, de uma pessoa normal, né, gente? Né? Você coloca uns legumes aqui, se você gostar de legumes, arroz, feijão. Não vai comer pra morrer, né? Tipo eu comia, 2 pratos no almoço. Passei a comer 1. Então, assim, você não pode pensar que fazendo esse jejum vai fazer milagre. Você pode comer o que quiser, muita gente fala isso. Mas aí eu posso comer o que quiser, que você vai ter um tempo aí de 8 horas pra comer. Nessas 8 horas, é até 8 horas da noite. Ou seja, eu comi meio-dia, minha janela abre meio-dia. A partir do meio-dia, eu começo a comer.
E aí eu tenho 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até 8 horas da noite no máximo pra continuar comendo. Depois das 8 horas da noite eu não posso comer mais nada. Mas você tem que ter uma noção. Eu, por exemplo, eu só almoçava, né? Meio-dia e pouco, meio-dia e meia. E aí, à tarde, às vezes, nos primeiros dias, eu comia uma frutinha, uma coisa ou outra, né? E à noite, eu preferi, né? Cada um é cada um. Eu preferi comer uma tapioquinha de noite, né? Pegava um café com leite com a tapioquinha e comia, porque me dava mais saciedade, né? Eu me sentia melhor, mas você pode jantar normal, igual eu falei pra vocês. Porém, eu percebi uma coisa. Quando você come carboidrato, muito carboidrato, que é arroz, feijão, massas, durante essas 16 horas que você tem que ficar de jejum, parece que a fome aperta mais, sabe? Você não se segura muito. Então, o ideal é você ir cortando poucos carboidratos, comer mais proteína, né? Que são carnes, um ovo frito, um ovo cozido. Porque é melhor, porque dizem que é melhor você cortar o jejum. Você começa comendo uma saladinha com ovo, aí da meia horinha você começa a comer uma comidinha normal, né? Que é o carboidrato. Porém, é legal você ir cortando aos poucos, porque pelo menos eu percebi que eu sentia muita fome durante os 16 horas por conta que eu comia muito carboidrato. E nos dias que eu comia pouco carboidrato, tipo, 1 a 2 colheres de arroz, 1 a 2 colheres de feijão, e o restante de salada e carne. Eu sentia menos fome, entendeu? Então isso é bacana vocês aprenderem. E quando eu comia tapioca também, eu sentia menos fome, né? Que embora ali tenha o carboidrato, mas eu sentia mais saciada. Então, é aquilo, você vai fazer o seu horário desde que seja 16 horas, tá bom? Se você quiser emagrecer mais rápido ainda, você corta essa parte do lanchinho da tarde. Você almoça e depois você só vai jantar às 8 horas da noite. Que foi que eu tava... Nos primeiros dias eu fiz isso com medo de passar mal. Só, gente, tem um dilema. Você acha que você vai passar mal, mas não vai, porque quando você faz jejum intermitente, você entende o que é fome e o que é vontade de comer. Você tá entendendo? Quando você sentir que a fome tá apertando, você vai imaginar a pior coisa que você não comeria. No meu caso, eu não como, não gosto de berinjela. Então, se eu imaginar que eu tô comendo uma berinjela, que tô amando, aí sim eu vou falar, nossa, realmente eu tô com fome. Porque pra imaginar comer o que eu não gosto, isso é fome. Porque às vezes você confunde. E foi o que eu aprendi. Eu comecei a fazer o jejum intermitente, né? E depois de uma semana, gente, eu te juro, eu não sentia fome. Você acha, ai, Miriam, eu vou morrer se eu não tomar meu café da manhã. Porque antes eu era assim. Eu almoçava, tipo, 7 horas da noite, 7h30. E quando era umas 9h30... antes de dormir, eu acho que eu vou comer umas bolachinhas pra não passar mal, né? Tinha esse porquê de, com medo de passar mal. E aí eu, às vezes, acabava comendo, nem tava com tanta fome, com medo de passar mal. Mas depois que eu fiquei esse tempo todo sem comer 16 horas, eu digo pra vocês que é legal você jejum intermitente, porque você reaprende o que é fome e o que não é, entendeu? Você não vai passar mal. E eu vou explicar o porquê pra vocês, como que vocês vão perder peso aí nesse jejum de 16 horas, né? O nosso corpo, as principais funções que a gente tem no corpo, né, de rim, pulmão, coração, todas as nossas funções, eles necessitam de algo para poder continuar funcionando, né? A gente vai se alimentando e ele vai usando a nossa energia para poder funcionar. E quando acontece de ele ver que acabou o estoque de comida e ver que você não repôs, ele vai começar a queimar a gordura. E é isso que ele faz, ele começa a queimar a gordura, e é aí que você começa a perder peso, né? Porque ele vai usar o seu estoque de gordura para poder fazer todos os seus órgãos funcionar. E é esse detalhe que vai fazer você perder peso realmente. E é assim que o jejum intermitente funciona, né? Eu posso não estar muito clara no que eu estou falando, mas é igual eu falei para vocês. Vocês podem pesquisar mais na internet, que foi o que eu fiz, eu pesquisei bastante. E eles vão explicar detalhe por detalhe, mas resumidamente é isso, né? Ele vai queimar o estoque de gordura que está em você, porque ele vai necessitar deixar seu corpo funcionando. Então ele vai sair queimando gordura, totalmente
ele acelera o seu metabolismo e você vai queimando gordura. Foi isso que aconteceu comigo aí nesse processo de jejum intermitente, né? E aí eu não me pesei no outro dia. Eu esperei mais ou menos 3 dias, né? Pra poder me pesar. E aí eu fui me pesar, mas eu fui na cabeça de que eu tinha perdido, tipo... sei lá, 100 gramas, 200 gramas. Eu não fui... Mas se eu tivesse perdido 200 gramas, eu ia ficar feliz. Eu falei, poxa, agora que eu vou continuar mesmo fazer esse jejum. Aí eu pensei, nossa, se eu não tiver perdido essas 200 gramas... eu vou sair comendo tudo mesmo, eu não tô nem aí não. E que se dane. E eu fui nesse pensamento, né? Cheguei na balança, o meu peso, gente, ele tava... porque eu não tirei fotos do antes, né? Quando eu comecei, eu tava com 79.800. E aí, 3 dias depois, eu fui na farmácia, depois de ter feito o jejum intermitente, e tava lá 78.300. Aí não é possível. Eu pensei né? Deve estar de brincadeira, né? Tava com... Não era 78.300, era 78.800. Era uma coisa assim, 78.800. E eu tava com 70... Eu tava com 80 quilos e 100 gramas, alguma coisinha. Porque eu lembro que eu perdi... nesses 3 dias, eu perdi 1,5 kg. Então eu tava com 80 e cacetada, né? 80 e 100 gramas, 200 gramas, se eu não me engano. E quando eu fui me pesar, tava lá com 78.300. Então eu acho que eu tava com quase 80 quilos mesmo. 80 quilos e alguns quebrados, né? E aí eu vi que eu tinha perdido 1,5 kg. Eu desacreditei. Eu falei, não é possível, né? Pera aí, né, minha gente? Tudo bem que emagrece, mas pelo amor de Deus, né? E aí eu fui lá em outra farmácia, me pesei, e aí deu uma diferença de 100 gramas, né? Deu aí 78.400. E aí eu fui mais em outra farmácia me pesar, porque eu não tenho balanço, e deu 78.200. Meu Deus, o negócio é sério mesmo. Aí eu fui pra casa, eu me empolguei. E aí eu comecei a fazer, na segunda eu fui me pesar, quando eu vi que meu peso tava 78 e pouquinho, né? Acho que no domingo, mais ou menos, eu comecei na sexta, sábado, domingo. Segunda eu fui me pesar e tava lá com 78. Eu vou ver o número exato que eu tava aqui com vocês pra não falar besteira, né? Eu vou pegar o papelzinho aqui. Então eu tava aí com peso inicial na sexta, eu tava com 80 quilos e 200 gramas. E quando foi na segunda, eu tava com 78.800. Então foram aí 1 kg e 400 gramas, né? Porque se eu tava com 80 quilos e 100 gramas, e na segunda eu tava com 78.800, então foram aí 400 gramas, né? 1 kg e 400 gramas, mais ou menos. Foi quase 1,5 kg, né? Praticamente. Então eu já me empolguei, eu já fui pra casa, eu já comecei a me empolgar. Eu falei, nossa, eu vou continuar esse jejum. E aí eu fiz isso a semana toda do jejum intermitente, né? Comecei a fazer a semana toda, né? E aí quando foi mais ou menos na quarta-feira, eu fui me pesar de novo. E eu já tinha perdido algumas gramas também. E aí quando foi completou uma semana na sexta-feira, que eu fui me pesar de novo, eu tava com mais ou menos 77.200, né? Então aí, segunda-feira eu tava com 78.800 e na sexta eu tava com 77.200. Então foram aí 1,6 kg, né? E eu me empolguei bastante, então aí a perca de quilo total foi 3,1 kg, mais ou menos. Mas, contando com o tempo que eu comecei a fazer o jejum, que foi na sexta, foi aí 4,1 kg, né? Ou seja, eu tava com 79.800, mais ou menos. E... com vocês. Bom, tô aqui em mais um vídeo. E hoje
eu tinha falado pra vocês que eu ia falar sobre a questão de perda da barriga, né? Daquela pochetezinha que você perde peso e dá a impressão que ela não sai. E na verdade não é isso que acontece. O que acontece? Quando a gente perde peso, a gente vai perder de forma uniforme, de todo o corpo. Se você tá achando que vai perder peso só da barriga, não vai. Você emagrece braço, coxa, bumbum, você perde bastante. E a barriga também você vai perder, mas é proporcional à perca de peso, né? Não adianta que você ache, nossa, perdi 6 quilos, mas olha o tamanho da minha barriga, ainda tá grande. Eu vou mostrar pra vocês aí, pra vocês terem uma ideia, vai aparecer aí na tela, uma foto de quando eu tava ainda aí com uns 80 quilos, como eu tava inchada, sabe? Tava muito inchada. E na outra foto dá pra vocês verem a diferença, assim, como eu murchei, sabe? Tava inchada e murchei um pouco. E a perca da barriga, eu perdi. Dá pra ver claramente na foto que eu perdi. Mas não perdi aquele peso gritante de falar, nossa, ela perdeu bastante barriga. Mas dá pra ver uma diferença sim. E outra coisa que eu digo pra vocês é a questão de ficar se pesando todo dia, né? Porque às vezes você pode se frustrar. Porque vai ter dia que você vai perder 100 gramas, vai ter dia que você vai perder 200 gramas. E talvez você não fique tão animada. E você desanime e acaba deixando de fazer o jejum. Ou ficar fazendo aquilo que você tá praticando, né? Então, é importante vocês se pesarem a cada 3 dias, mais ou menos, assim, para poder ver o peso, para ver se você está no caminho certo e tudo, para poder não ter frustração, né? E o antes e o depois, não é bom você ficar tirando muita foto. Eu falo com experiência própria. Porque no começo, a cada 3 dias eu queria tirar foto para ver se tinha alguma diferença. E às vezes, quando dava uma semana, eu tirava foto e eu percebia lá uma diferença desse tamanho aqui na minha barriga. De nada, assim. Às vezes uma gordurinha localizada aqui que ela tinha sumido um pouquinho. E aí eu não ficava tão animada. Eu falava, ai caramba, só perdi isso. Tanto sacrifício. E na verdade eu tinha emagrecido tudo, né? Eu percebi que meus braços estavam mais finos, o meu rosto, as minhas pernas, minhas coxas, né? Que tinha bastante gordurinha nas minhas coxas. Eu percebi que diminuiu. Então, não é bom você ficar fazendo essa comparação. É melhor você fazer uma comparação de antes e depois de um mês, mais ou menos. Que aí você vai ver que tem um resultado melhor ali, né, gente? Então, eu vou falar pra vocês o que eu tô fazendo pra poder eliminar mais rápido a barriguinha, a pochete, né? E eu vou deixar aqui na descrição do canal o nome de 2 canais, né, que eu sigo e vejo os vídeos, que é o canal da Carol Borba. Lá é muito bacana o canal da Carol Borba. Se você colocar no YouTube Carol Borba, você já vai encontrar ela, tá bom? Mas eu vou deixar aqui a descrição do canal, o link para vocês acessarem os vídeos dela. E assim, lá tem vídeo pra tudo. Tem vídeo pra definição de coxa, levantar bumbum, tem dicas de alimentação. Gente, tem tudo quanto coisas que vocês possam imaginar. É muito bacana esse canal. Eu gosto muito. E eu tô fazendo 3 exercícios, né? Que a Carol Borba colocou lá no canal dela, que é referente à perca focada na barriga, né? Eu faço um, que é o vídeo da descrição, o primeiro vídeo. Eu já acordo, já começo a fazer na cama, que esse exercício você pode fazer na cama, né? Um dos vídeos. Então eu já acordo, já começo a fazer o exercício ali na cama. Aí depois eu levanto e faço os outros 2 exercícios, né? Que é os outros 2 vídeos que vai estar na descrição também. Eu faço já um atrás do outro, eu não paro. Eu começo na cama fazendo o primeiro exercício para perca da barriga. E depois eu faço os outros 2 exercícios do vídeo já em seguida. E assim, eu saio morta, cansada, gente. Precisa de ver como que eu saio. E eu fiz uma comparação. Coloquei a foto aí, vocês vão ver. Uma foto da minha barriguinha agora, né? Pra vocês terem uma noção aí. E mais ou menos daqui um mês, porque assim, eu comecei não faz nem uma semana, né, gente? Então não adianta querer comparar, porque não dá pra fazer milagre também, né? E aí daqui um mês mais ou menos, lá pro mês de fevereiro, 17 de fevereiro mais ou menos, eu acho que é uma data boa, eu vou postar aqui um antes e um depois, fazer uma comparação, né? E também eu quero comprar aquelas fitas métricas pra medir, né? Porque assim, pela foto você percebe que teve uma mudança, mas eu acho que mais exatidão é aquela fitinha, né? Que você faz acompanhamento. Então eu vou procurar comprar também. E eu tô fazendo esses exercícios, pessoal, te juro, eu tiro máximo 20 minutos do meu dia para fazer esses 3 exercícios.
e acordo um pouquinho mais cedo, eu faço, né? Porque assim, quando você tá perdendo peso, automaticamente, por mais que você não esteja tão acima do peso, as gordurinhas vai ficando um pouco flácido, né? Então você tem que fazer exercício para poder também manter aqui a elasticidade da pele, né? Para manter assim tudo bonitinho, tudo durinho. E como, igual eu falei pra vocês, hoje eu tenho muito tempo, não vou negar, né? Porque tem a parte da manhã que eu só entro um pouquinho mais tarde, da manhã. Então, durante a manhã dá pra mim ir pra academia? Dá pra mim ir pra academia. Só que tá faltando money, né? Tô investindo em outras coisas, então não dá pra poder separar um dinheiro aí que no mínimo hoje é R$ 80 pra você pagar uma academia. Então, quem não tem cão, caça com gato. Mas esses exercícios em casa mesmo, né? Porque tempo eu tenho, mas o dinheiro, né, para poder ir lá pagar a academia. Mas esses exercícios que a Carol Boba passa é justamente para você focar aí nos treinos em casa, para você obter resultados, né? Então, assim, tira um tempinho, 20 minutos do seu dia, tá ótimo. Seja acordar um pouquinho mais cedo, antes do trabalho, seja à noite quando você chegar. O importante é você fazer esses exercícios. Também tem um outro exercício que é o HIIT, né? Não sei se vocês já ouviram falar. São exercícios de alta intensidade, né? Que intercala aí em agachamento, levantamento de perna, vários outros exercícios assim com uma frequência bem ativa, né? Você faz 30 segundos ali de exercícios, descansa um pouco, mais 30 segundos. Eu vou deixar também o link do canal aí, que se chama X-Training 21. Vou deixar o link para vocês. É rápido, é 7 minutinhos, você já faz esse exercício, você vai sair suando, cansada, mas assim, dá resultado sim, pessoal. Então, para você que às vezes tá sem tempo, tá sem dinheiro para pagar uma academia e tal, eu acho bacana você fazer isso, né? Às vezes fazer caminhada também é inviável para você, porque às vezes não tem tempo, então você vai fazer no conforto da sua casa, então é maravilhoso. Então, eu tô fazendo isso. E também estou diminuindo o carboidrato, pessoal, arroz e feijão, macarrão ou qualquer outra coisa. E eu vou dizer para vocês por quê. Eu percebi, eu também já vi pesquisas no Google sobre isso. Quando eu comia muito carboidrato à noite, eu conseguia ficar 16 horas sem comer no dia seguinte, só que eu percebia que eu ficava com muita fome. Então, ao acordar, eu já sentia aquela fome tremenda, parecia que eu tinha ficado 2 dias sem comer. Mas eu aguentava 16 horas, né? Bebia água e aguentava. Porém, o corpo, como ele tá acostumado ao carboidrato, ele sente muita necessidade de querer comer, sabe? E às vezes você fala, nossa, Miriam, mas se eu não comer arroz e feijão à noite, muito, eu vou ficar com fome no outro dia, eu não vou aguentar 16 horas. E você vai ver que não, tá bom? Se você quiser fazer esse teste, porque eu, por exemplo, eu diminuo o carboidrato à noite. Às vezes à noite eu como uma tapioca com café com leite. Às vezes à noite eu posso até comer carboidrato, só que eu não como na quantidade que eu comia antes. Pego umas 2 colheres de arroz, 2 colheres de feijão. Às vezes cozinho um ovo, né? Ou como outro tipo de mistura. Mas eu procuro sempre diminuir o carboidrato à noite. E eu não vou sentir tanta fome, porque eu já me acostumei, né? Com esse procedimento de jejum intermitente, então meu corpo já se acostumou, eu não fico sentindo aquela fome tremenda. E aí vocês vão perceber que no outro dia, quando você acordar, seu estômago pode até reclamar um pouco, mas você não vai estar com aquela fome avassaladora de querer comer tudo, né? Por quê? Porque o corpo ele vai acostumar que você está diminuindo ali o carboidrato e ele se acostuma em querer comer menos. Então, antes eu via isso na internet, eu falava, ai, que loucura, eu vou cortar meu carboidrato, aí que eu vou morrer de fome mesmo. E eu achava uma loucura, uma besteira. Mas agora, na prática, eu sinto que é verdade. Que você comendo mais proteína, mais carne, ovo, você se sente mais saciada, sabe? No outro dia, se você diminui os carboidratos. Então, essa é uma dica bacana, pessoal. E no início do vídeo aí mostrou atualmente como eu estava com 80 e poucos quilos. E na foto aparece 72.700, né? Atualmente eu tô com 72.300 e eu vou continuar aí nessa perca de peso. Eu espero vocês comigo, que vocês faz essa adaptação ao jejum intermitente, pessoal, porque vai ser muito bom, tá bom? Mas uma dica que eu dou pra vocês, que teve uma semana aí, principalmente a semana do Natal,
que eu resolvi comer normalmente, comer meu café da manhã, igual eu sempre como. E aí deu nessa brincadeira que eu engordei 1,5 kg em uma semana. Então, para vocês verem, se a intenção for fazer o jejum intermitente para poder ficar sem comer, tira essa ideia da sua cabeça, porque você vai engordar tudo de novo. Não adianta, gente, o jejum intermitente não faz milagre. Então, se você tem um objetivo, foca naquilo. Ah, cheguei no meu peso, faça de tudo para manter seu peso, tá bom? Não vai ficar com essa ideia de que, eu vou ganhar 1,5 kg aqui, mas na semana que vem eu perco 2 kg no jejum intermitente. E não é assim, galera, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá bom? Para não ficar naquele efeito sanfona de engorda e emagrece, engorda e emagrece. Então, tem que focar. Se é isso que você quer, então foca. E no momento eu tô focada e vou mostrar os resultados para vocês aqui, um mês do jejum intermitente, mais os exercícios que eu tô fazendo. Vai estar na descrição também os links dos outros vídeos que eu já postei aqui no canal. Gente, eu espero vocês aqui no meu canal. Dá um joinha, dá um gostei, tá bom? E se inscrevam no meu canal aí, no negocinho vermelho. Se inscrevam. Compartilhe o meu vídeo, né? Porque tem muita gente que às vezes não tem essa informação. E pode fazer uma diferença enorme na vida dessa pessoa, porque ela vai aprender a comer direito, ela vai ter uma boa alimentação, ela vai ficar saudável. E vai ser muito bom, principalmente para as pessoas igual eu, que é muito difícil, come demais, né? Igual eu comia, e hoje eu tô sentindo totalmente a diferença, que eu não tenho tanta necessidade de comer igual eu comia antes. Eu sei o que é fome e o que não é. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, tá bom? E vai aparecer aí também o meu peso atual na balancinha aí digital. E até a próxima, pessoal. Um beijo. Fica com Deus.